vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. Dessa empreitada na Boss. E dá uma olhada no site que ficou bem legal, bossconsta.com. Por falar em imóveis, né? Enquanto que o Lula, sim, tinha o sítio que não era dele, o triplex que não era dele, Justiça extingue processo de Bolsonaro contra Lula por móveis da Alvorada. Aí não é o imóvel, é o móvel. Para ser mais preciso, mais de 200. Lula acusou o Bolsonaro, como diz o André Marsiglia, decisão equivocada. A juíza extinguiu o processo, entendendo que a retratação deveria ser pedida ao Estado, não a Lula. Retratação é um direito personalíssimo, a ser exigido da pessoa que falou, independentemente da função que exerce. Não é para ficar pedindo ao Estado. Então, acho que o Bolsonaro estava certo em pedir. Foi ele que inventou, causando estrago à honra de Bolsonaro, que até hoje nada conseguiram provar, ao contrário do Lula. Foi 31 de março, e o que escreveu Gilmar Mendes? A luta contra o abuso de poder é também a luta da memória contra o esquecimento. Hoje e sempre é preciso recordar o golpe do 1º de abril de 64 e suas gravosas consequências para o desenvolvimento institucional do Brasil. É fundamental que, ao registrarmos a passagem dessas 6 décadas, rememoremos as violências e as violações cometidas, a fim de que tal estado de coisas jamais se repita. Até me emocionei, pô. Parece que o Gilmar Mendes está do nosso lado. Que coisa espetacular, né? Polícia Federal identifica servidor que agrediu Gilmar verbalmente em Lisboa. E ministro pede investigação. Acabávamos de falar. Se você se sente atingido na sua honra, tem o devido caminho. Crimes contra a honra. Gilmar Mendes estava em outro país. O sujeito disse: Gilmar, como é que você se sente sendo vergonha nacional, internacional, que nem esse STF, um país tão lindo sendo destruído por gente como você? É uma opinião subjetiva, pessoal, e cá entre nós, um tanto embasada, legítima. Em qualquer país livre, qualquer um pode criticar desse jeito qualquer autoridade. Aliás, eu diria que é um dever do cidadão criticar a autoridade. Onde isso não acontece? Na China, se criticar nesse tom Xi Jinping, os ursinhos carinhosos te engolem. Na Nicarágua, se criticar. Na Venezuela, se criticar desse jeito, o muito amigo de Lula. Acidentes terríveis podem acontecer, ou você vai ser preso, torturado e espancado. E em Cuba. Tirando esses países, e claro, a Coreia do Norte, em democracias ocidentais, fica à vontade para criticar uma autoridade. Não tem nenhum problema. E a imprensa saindo em defesa, chamando de agressor. Polícia Federal identifica homem que ofendeu Gilmar Mendes. A revista Época, a revista Oeste, mantendo o adjetivo certo, o verbo certo. Brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal também. 2 casos. Como diz o Leandro Ruschel. Em 2022, Alexandre questionou o ministro Barroso numa palestra em Oxford. Agora, ele está sendo intimado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Não se sabe se exatamente por conta disso ou não, porque corre em sigilo no STF. Qualquer que seja o caso, essa é a ação típica da polícia. Perseguição aos críticos do regime. Infelizmente, não é um caso isolado. Já são centenas de casos de pessoas sendo assediadas judicialmente ou pela Polícia Federal apenas por emitirem suas opiniões. Teve uma americana brasileira que, ao chegar ao aeroporto, foi levada na salinha por conta das suas opiniões sobre o Alexandre de Moraes. Sorte dela que ela tinha um passaporte americano. O jornalista português Sérgio Tavares, idem.
Tá virando moda. Criticou agora ministro do Supremo. Em qualquer lugar do mundo, a Polícia Federal vai atrás. Isso é louco. Foi o tema da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo. Recomendo que leiam. E aí, como é que vamos reagir a agressões verdadeiras? Por exemplo, o deputado André Fernandes, em Fortaleza, Ceará, teve seu gabinete como alvo de vândalos. Ele é pré-candidato do PL à prefeitura. Aí acontece. Né? Isso é agressão. O Brasil está na mão de bandidos. Quanto antes todo mundo entender isso, melhor. Melhor. Hoje, o maior inimigo dos brasileiros hoje é aquele que simula normalidade institucional em nosso país. Rodrigo Pacheco, por exemplo. Ou até mesmo Tarcísio, quando foi no Gilmar Palusa elogiar o STF. Hoje, o maior inimigo do Brasil é quem finge que há normalidade institucional e democracia vigente em nosso país. Tá claro que não é o caso. Tá muito claro. Por exemplo, Alexandre de Moraes homologou mais de 100 acordos com presos do 8 de janeiro que foram obrigados a assumir crimes. Eu conheço também regimes onde acontece isso com muita frequência. Tem até... O STF também decidiu que as Forças Armadas não são poder moderador. Mas é óbvio, né? Como disse o Ricardo Salles, não são poder moderador. São, no máximo, pintores de meio fio. Isso ficou claro para o Brasil inteiro já. Agora, eu acho curioso, né? O STF decidir isso. O que mais o STF vai decidir? O STF decide que o artigo 142 não é exatamente aquilo que os constituintes queriam, é aquilo que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes desejam. O STF decide que o poder do STF é ilimitado. O STF decide que o inquérito ilegal é infinitamente elástico e acaba quando Alexandre resolver. O que mais? E com respaldo da Globo, que finge que tudo corre dentro da maior normalidade. De vez em quando, até a mídia domesticada e esquerdista fica meio assim, ó. Ô, caramba! É o caso da Foice, no seu editorial. Não se vê motivo claro para mudar o foro no STF. Normas para julgamento de políticos e autoridades foram estabelecidas há apenas 6 anos. Troca pode gerar instabilidade. E os ministros do Supremo podem perguntar: who cares? Quem liga? Já estão prendendo, julgando um monte de gente sem foro. É só para dar aquele verniz de legalidade, sabe? Aquele verniz que gente da imprensa adora. A coisa está tão surreal que o Nicolas Ferreira foi condenado pelo TSE a pagar 30 mil reais de multa, e o Fachin no STF já corroborou, por fake news. E o que ele fez? Usou uma matéria jornalística da Veja, do blog do Reinaldo Azevedo. Ele pergunta: Reinaldo Azevedo vai ser condenado também? A revista Veja vai ser, de alguma forma, extinta? Como fizeram com Terça Livre? O que dizia Reinaldo Azevedo? De verdade, o PT desviou da saúde 242 bilhões de reais. O Reinaldo Azevedo pode hoje continuar livre, leve e solto, porque ele mudou de ideia, de caráter, de camisa. O Nicolas Ferreira é um dissidente do regime, não se curvou, então precisa ser intimidado, punido, perseguido. É triste, meus amigos, é triste. E agora vão poder dizer que o Bolsonaro voltou a importunar baleias. Alguns mais generosos dirão sereias. Eu não quero fazer julgamento estético, mas é engraçado porque o Lula deve morrer de inveja. Coitado, tem que ficar rindo o tempo todo, né? Eu tô treinando.
A Michele que se entenda. São sereias, são sereias. As sereias é que estavam importunando o mito, né? E os isentões e os petistas ficam se roendo de inveja, com muita dor de cotovelo, porque só Jair Bolsonaro passa por isso. Meus amigos, nos vemos já no Braddock Show, tá? Às 8 horas, com João Belucci, da conta Dama de Ferro, e com Fabiana Barroso. Tudo isso na moderação do meu amigo Lacombe. Me despeço de todo mundo no YouTube agora, porque vem música e música. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português.